Bom dia, bonitos do meu coração! Olha aqui a Pro de volta sexta-feira com a nossa aula de história, certo? Vamos com fé que estamos chegando no final dessas aulas que depois vocês até vão sentir saudade, sabia? Mas vamos lá. A gente vai falar hoje sobre Quilombo dos Palmares. Olhe bem. Quando os negros chegavam aqui no Brasil, eles desembarcavam geralmente no porto do Rio de Janeiro, né? De Recife e de Salvador. Eram esses três lugares que eles desembarcavam. De lá, eles eram levados direto para as fazendas de cana-de-açúcar, né? Café. E lá era feita a distribuição dos escravos, né, para suas funções. Alguns iam trabalhar na casa grande, como empregados domésticos. Outros iam para a lavoura. Outros iam vender, né, trabalhar de vendedor para os seus donos na cidade. Enfim, você encontrava os negros em várias atividades, porém atividades muito cruéis às vezes. Minha gente, olhe bem. Para que eles não fugissem, eles colocavam neles uma canga. Vocês sabem o que é uma canga? Uma canga é uma madeira com um corte assim, ó. Ela é como se fosse um tronco de madeira. Quando se coloca, geralmente é colocado nos bois, né? Pense aí. É colocado no pescoço dos bois. E a mesma coisa eles faziam com os negros. Colocava aquela canga no pescoço. Muito cruel, né? E alguns, mesmo com todas essas lutas, essas perseguições, sendo vigiados, usando canga e tal, eles conseguiam fugir. Mas mesmo eles fugindo, eles eram perseguidos pelo capitão do mato. Muitas vezes o capitão do mato era um mestiço, né? Um negro bastardo, como eles chamavam, que era um filho de um branco com uma negra. E geralmente eles tinham um ódio dos negros, um ódio mesmo, e se sentiam superiores, né? Por ter ordem dos brancos para perseguir os negros, eles se achavam melhores, superiores e podiam fazer o que eles queriam. Então eles perseguiam os negros e quando conseguiam pegar, eles batiam, espancavam. Alguns colocavam o negro no tronco. Sabe o que é um tronco? Um tronco é aquela madeira comprida que é fixa no chão e tem parecendo uma cruz assim em cima. Alguns têm, outros não. E o negro é amarrado ali e é espancado, açoitado, que se falava. Alguns até morrer. Eles não resistiam. Outros eram bem fortes, bem saudáveis, né? Quando eles terminavam o castigo, os outros negros cuidavam deles, colocava sal. Imagina vocês colocar sal naquelas feridas todas, gente. É muito triste, muito dolorido, né? Não uma dor física, né? Mas mais uma dor emocional, uma dor psicológica, porque eles foram tirados da sua terra. Muitas delas tinham mulheres e homens também, que às vezes lá na sua terra eles eram reis, rainhas. Imagine aí, e ser escravo aqui, ser tratado dessa forma. Trabalhar sem receber nada por isso. E ainda, por cima, ser maltratado, ser açoitado, ser judiado, né? O que acontecia? As negras, muitas delas serviam como mãe de leite, que se chamava. O que era mãe de leite? A sinhazinha, que era a dona da fazenda, a mulher branca, né? A mulher do patrão, do senhorzinho, que era assim que eles eram chamados. Ela tinha filho, mas às vezes elas não conseguiam amamentar, não tinha leite. E aí, quem fazia esse trabalho, quem amamentava, era a escrava.
porque muitas vezes a escrava tinha o seu filhinho também. E o seu filhinho muitas vezes era privado do leite para que sobrasse para o filho da sua sinhazinha. E aí ela era chamada de mãe de leite daquele menino branco. Então a criança negra já sofria no ventre da mãe. E aquilo que era dele de direito, né? Que seria o leite da sua mãe, muitas vezes ele não tinha direito. Que o leite tinha que ser para o filho do seu patrão, do seu senhor. As brincadeiras das crianças negras, muitas vezes, era para divertir o branco. É como se ele fosse um brinquedo, um boneco. Ele apanhava do branco, era beliscado, judiado. Tudo isso era uma diversão para a criança branca. Acreditam nisso, minha gente? Olhe bem. Só que o que acontecia? Eles conseguiam muitas vezes fugir. E aí é quando se formavam os quilombos, que eram lugares bem distantes da cidade, com um caminho bem complicado para chegar, justamente para ser de difícil acesso, para eles não serem encontrados, né? E um desses quilombos, o mais famoso, que a gente mais escuta falar, era o quilombo dos Palmares, lá nas serras das Alagoas e do Pernambuco, onde se formara esse quilombo. E por que Palmares? Porque na região tinha muitas palmeiras, né? Muitas daquelas palmeiras bem compridas. E aí recebeu o nome de Quilombo dos Palmares. Esse quilombo foi muitas vezes, chegou a ter mais de 20 mil negros. Verdadeiras comunidades, né? Uma verdadeira comunidade, muita gente mesmo. Mas só que o que acontece, né? Aquela época, como a época de hoje, aquela comunidade, como as comunidades de hoje, existem os traidores. As pessoas que às vezes se fingem amigos, mas não são. E aí, esse quilombo tinha o Zumbi dos Palmares, né? Que era quem liderava todo aquele povo. Há muitas falas, muitas coisas que se diz sobre Zumbi dos Palmares. Se vocês tiverem curiosidade, vocês vão lá pesquisar e vão ver que tem muita coisa falando sobre ele, certo? Além de que ele foi um líder para esse povo. E assim, era dos fazendeiros o sonho que Zumbi deixasse de existir, né? Então, eles achavam que acabando com o Zumbi, matando o Zumbi, eles acabariam com essa questão de fuga de escravo e tudo mais. Mas os negros eram muito organizados nesse sentido. No dia 20 de novembro, prestem bem atenção nessa data, que está se aproximando, certo? 20 de novembro de 1695, conseguiram, enfim, matar o Zumbi dos Palmares. Muitas vezes eles haviam tentado, não conseguiram, até que contrataram lá os bandeirantes vindos lá de São Paulo e infelizmente os negros não conseguiram resistir, porque todas as tentativas eles resistiram e venceram, mas infelizmente dessa vez não foi possível. Zumbi foi decapitado em praça pública em Pernambuco. Cortaram a cabeça e fizeram uma exposição na praça. Então, por isso, gente, olhe bem, dia 20 de novembro não é um dia só de é um feriado, não vou para a escola, não vou trabalhar, não vou estudar, não vou fazer nada. Não, além disso tudo, de ser um dia que a gente fica em casa, né? Alguns vão para a praia, passear, é um dia de reflexão. Viu, crianças? Lembra que eu digo que vocês já estão bem crescidinhos? Então, precisam pensar. É um dia de reflexão. Vocês vão pensar muito sobre tudo isso que a Pro acabou de contar. Tá bom? Olha, eu amei dar essa aula de hoje para vocês. Amei. Ó. Um beijo. E até nosso próximo vídeo.